não se vende. Abre mão de todo o brilho e toda a glória desse mundo. Que Deus transforme o meu viver em poesia, que as rimas de sua graça sejam meu dia a dia, a celebrar canções de verdade e alegria, frutos bons. E peço ao meu Senhor de maneira incessante, a Ele o meu auxílio e refúgio presente, que a minha vida seja um exemplo constante em suas mãos. Quem canta sobre as coisas lá do céu não deve desviar. Quem faz da sua voz a voz de Deus tem que sempre vigiar. Quem traz dentro de si o caminho, a verdade e a vida não se vende. Abre mão de todo o brilho e toda a glória desse mundo. Quem traz dentro de si o caminho, a verdade e a vida não se rende ao falso brilho e nem à glória passageira desse mundo. Só Deus sabe de onde vem esse instante. Bom dia, irmãos. Vamos nos assentando para iniciarmos a EBD. Que bênção estar em mais um EBD, o dia do Senhor, o dia da Feira da Alma. E nesse momento em que iremos iniciar a EBD, eu peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias no Salmo de número 134. E eu peço àqueles que podem que se coloquem em pé para fazermos uma leitura. Vamos ler todos juntos. 3 versículos, Salmo de número 134. Leamos então. Cântico de romagem. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe, o Senhor, Criador do céu e da terra. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Nesse dia, meu Deus, dia da Feira da Alma, o dia do Senhor, o dia em que teu Filho amado Jesus ressuscitou. E é por causa dele que oramos a Ti. E nessa oração, Pai, queremos Te pedir que o Senhor possa estar abençoando esse momento, a nossa manhã, que o Senhor possa falar conosco, meu Pai, através da Tua palavra, que o Senhor venha nos encorajar, que o Senhor venha a impactar as nossas vidas, que o Senhor venha fazer com que pecados que nós estamos cometendo desagradam a Ti e que nós venhamos a viver conforme a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai. Desde já, Senhor, eu te peço por aqueles que estão aqui, da saúde, dá vigor, os revigoram para ler a Tua palavra todo dia, a orar sempre ao Senhor. Aqueles que ainda estão a caminho, Pai, os ajuda também, que eles possam chegar em paz. Aqueles que não puderam vir, Senhor, seja por doença,
o Senhor possa dar cura. Seja por negligência, que o Senhor possa despertar os olhos destes, meu Pai. Ajuda-nos como igreja do Senhor, a igreja eleita por Ti. Nos ajuda, Pai, sê conosco. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem sentar, irmãos? Vamos fazer uma leitura do profeta Jeremias, no capítulo 17, do versículo 1 ao 11. Eu peço ao Paulo Vitor, possa vir até aqui para fazer essa leitura. Jeremias, capítulo 17, do versículo 1 ao 11. O pecado engana e destrói. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos dos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do teu pecado, em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Você que veio preparado com seu dízimo, com a sua oferta, esse é o momento do ofertório. E enquanto os irmãos vêm até o gasofilaço, nós iremos entoar o hino de número 41, Louvor pela Graça Divina. Divino, por nós na cruz, ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, ele tão exaltado, mediador que nunca nos faltará.
a grandeza do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai, fiéis cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Ao pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai e proclamai a grandeza do perdão, da graça que a todos dá. Vamos ter uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas, e eu convido o diácono José Carlos que possa fazer essa oração. Bendito Senhor, nós louvamos ao Teu nome, gratos por mais uma oportunidade que temos, ó Pai, de estar na Tua casa, louvar ao Senhor e agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Ó Senhor, Tu tem nos dado, Pai, infinitamente mais do que pedimos ou mesmo pensamos. O Senhor conhece o nosso coração, nossa mente, tem nos dado paz, tem nos dado saúde, trabalho, provisão, sustento. Nós bendizemos a Ti, Senhor, que a cada dia mais nosso coração se encha de alegria e de um coração grato ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Ah, Senhor, dá-nos a consciência de devolvermos a Ti tudo aquilo que é Teu, Senhor, a Tua parte, e mais ainda, nosso coração grato, cheio de alegria em poder contribuir com a Tua casa. Agora, Senhor, com esses recursos, ó Senhor, que o Senhor possa nos dar capacidade, habilidade, inteligência, ó Pai, para administrá-los, ó Deus. Abençoa o conselho da nossa igreja com a administração desses recursos. Nós bendizemos o Teu nome e pedimos ainda para aqueles irmãos que porventura ainda não puderam fazer, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, abençoá-los com o trabalho, que o Senhor possa trazer sustento àqueles, ó Pai, que necessitam. Nós louvamos ao Teu nome e bendizemos a Ti por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Convido agora o pastor Timóteo, nosso pastor, para trazer a palavra pastoral. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos trazer essa palavra. Leiamos todos. Deus não se esquece do seu povo. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor... Até aqui nós vamos... 1:19. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças pela Tua palavra, porque sabemos que por meio dela o Senhor nos edifica, e nesta manhã, mais uma vez, suplicamos ao Senhor que nos edifique, que nos direcione para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque temos a consciência que o Senhor não se esquece do seu povo. Muito obrigado, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus, é o que nós pedimos e te oramos. Amém, Senhor. Nós, por vezes, achamos que nossos pais nos esqueceram. A sensação de que o nosso pai e a nossa mãe esqueceu de nós é traumática. Às vezes você é criança, está num shopping, está em algum lugar e olha para um lado e para o outro e tem aquele susto. Cadê papai? Cadê mamãe? Ou então, às vezes você está saindo de casa com o carro, só tirando da garagem e o filho faz assim, cadê a mamãe? Não, esqueceu da mamãe? De fato, a sensação de ser esquecido, ela não é boa. Ou então você está lá, fez algum trabalho, algo na faculdade, no seu trabalho, na igreja, aí chega alguém de público e fala assim, eu queria agradecer a fulano, cicrano, e você que mais trabalhou, esqueceu. Ele pulou, sem querer mesmo, ou então não veio à mente. E ser esquecido não é coisa boa mesmo, não. É interessante que nós sabemos que Deus não se esquece de nada. Ora, Ele é todo sábio,
Ele é um Deus que tem todos os detalhes da história em suas mãos. E aí você pare para pensar. A Escritura diz que nem um pardal cai sem o consentimento do Senhor. E ele vai esquecer de filhos criados à sua imagem, e mais, amados antes da fundação do mundo? Não, Deus não se esquece de fato do seu povo. Mas há uma expressão na Escritura comum. Lembrou-se Deus. Se Deus lembrou, é porque ele se esqueceu? Não. Não é porque Deus se esqueceu. É de fato uma ênfase para mostrar o quanto Deus, no tempo oportuno, traz à nossa própria memória ou promessas suas, ou dádivas que nós desejamos, ou coisas que nem sabíamos que precisávamos, ou ainda coisas que vão além daquilo que nós queríamos. Esse é o nosso Deus. Nosso texto é bastante conhecido, nós não vamos destrinchá-lo e contar a história toda, mas o resumo é: havia uma mulher em Israel, Ana, que era estéril e almejava demais ter um filho. O seu marido falava: olha, eu sou... É uma expressão até incomum na Escritura. O marido fala assim: olha, eu te sou melhor do que filhos. E você ainda quer um filho? Poucos homens podem se gabar desse jeito, né? Olha, eu sou melhor do que filhos. Mas a Escritura diz que ela chorava diante de Deus. E ainda tinha a rival que a provocava. Eu tenho filhos e você não. E o texto ainda diz assim, que ela derramava perante o Senhor a sua queixa, sua dor, sua infertilidade. Meus irmãos, é algo de fato duríssimo. E naquela época, naquele contexto, era terrível para a mulher. Se hoje é difícil, naquele contexto, poderia significar, às vezes, o peso da mão de Deus por pecados, por exemplo, mas às vezes não. Às vezes eram propósitos santos da parte de Deus, como é em tantas outras ocasiões. Há um texto que é bastante interessante que fala sobre isso, quando perguntam a Cristo: olha, quem pecou para que ele nascesse assim? Foi o seu pai, sua mãe? Será que alguém aí nessas gerações não pecou? Não, não foi não. Foi para que fosse manifesta a glória de Deus. Foi a direção da parte de Deus, o que Deus queria para a vida daquele coxo no texto de Cristo, e na vida de Ana também. Ele é aquele que abre e quem fecha a madre. A Escritura mostra claramente que é Deus quem faz tudo isso. E o fato de Deus ter fechado a madre de Ana não significava que Deus esqueceu dela. Não significava isso. Mas o ponto é que o autor inspirado vai dizer: olha, no tempo exato, Deus se lembrou, a expressão aí é: Deus favoreceu Ana. Deus contemplou as suas lágrimas. Deus, que é Deus, faz o que quiser, com quem quiser, é soberano, mas ele quis favorecer a sua serva. E se você olhar na Escritura, há vários textos que falam sobre isso. Esta expressão, Deus se lembrou. Se você se recorda do relato de Noé, a Escritura fala: Deus se lembrou de Noé. A Escritura fala que Deus se lembrou de Abraão, Gênesis 19. Gênesis 21, na mesma perspectiva de Ana, Deus se lembrou de Sara. Deus se lembrou de Raquel também. Deus se lembrou de Israel com seus gemidos. Lá em Êxodo capítulo 2, Israel com gemidos, escravo do Egito, e Deus se lembra do seu povo e levanta ali um libertador para o seu povo. Mas há uma última expressão que eu destaco na Escritura que fala de Deus se lembrando do seu povo. É lá em Lucas, capítulo 1, quando a estéril e idosa Isabel está ali em uma situação difícil, porque os dois, já em avançada idade,
ela estéril, parecia o caso de Abraão, não é? Deus, para suscitar uma grande nação, pegou um casal de idosos e uma mulher estéril e se lembrou de Abraão. E Deus, para suscitar a redenção eterna, para abrir o caminho do Messias, pega um casal de idosos e com uma esposa estéril. E é de onde vem João Batista, aquele que seria o mensageiro que abriria o caminho para o Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Crianças, às vezes o papai e a mamãe esquecem. Promete uma coisa e esquece mesmo, na sua falha memória. Você esqueceu, papai? Esqueci. Perdão, meu filho, eu vou tentar lembrar, eu vou tentar fazer isso. Você esqueceu, mamãe? Esqueci. Perdoe, meu filho, eu vou tentar lembrar da próxima vez. Eu prometi, mas eu esqueci mesmo. Papai está cheio de coisas, acontece isso. Mas a Escritura diz, crianças, que Deus não se esquece de nenhuma das suas promessas. Deus se lembra do seu povo, quer dizer, Deus favorece o seu povo no tempo certo. Deus não promete prosperidade, saúde, Deus não promete aquilo que falsas igrejas têm prometido. Mas Ele promete ser um Deus conosco, que nos dá aquilo que Ele sabe que precisamos. E tantas vezes nós somos surpreendidos com a boa mão do Senhor. E olha, eu nem orei por isso, mas eu queria isso, e Deus me deu. Tantas vezes somos surpreendidos pela boa mão de um Deus que não se esquece do seu povo. E a maior expressão que você deve ter em mente quando você pensar que Deus se esqueceu de você em dias de angústias é que Deus, no tempo exato da história, na plenitude dos tempos, lembrou-se da sua aliança e mandou Cristo. Nós temos Cristo. Cristo é a prova de que Deus se lembra do seu povo. Nós temos redenção. Por maiores que sejam os problemas, nós temos Cristo. No caso de Ana, como é que Cristo estava ali? É que Samuel direcionaria o seu povo como aquele que seria um profeta, um sacerdote e um rei, mesmo que ele não foi coroado rei, mas ele era um juiz que governava a nação. Ele tipificava Cristo, ele ensinava a nação como Cristo haveria de ser. Foi ele que ungiu Davi como rei, segundo o coração de Deus, e através de quem viria o Messias. Ana estava orando sem saber. Ela orava por um filho. E Deus lhe deu alguém que tipificaria o Messias. Nossa vida deve ser centrada, de fato, em Cristo, naquele que é a expressão de que Deus não se esquece do seu povo. Que Deus nos dê um coração grato, contente e sabedores de que quando Deus se lembra, não é quando um papai e a mamãe se lembra. É muito melhor, é muito maior. É uma obra eterna. São coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Que Deus tenha misericórdia de nós e continue por Cristo se lembrando de nós. Amém. Vamos ler de novo? Deus não se esquece do seu povo. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. 1:19. Amém. Deus não se esquece do seu povo. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Temos visitantes de primeira vez entre nós. Eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão para que pudéssemos ver quem está pela primeira vez aqui. Ali atrás tem bastante gente.
Eu tenho os nomes de algumas pessoas aqui, e aí eu gostaria que quem eu fosse falando pudesse ficar em pé para que a igreja pudesse vê-los, dos nomes que eu tenho aqui. Eu tenho a Elci, que é mãe do presbítero Emerson, que está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda aqui em nosso meio, viu? Deus abençoe, dê um bom tempo aqui conosco em Fortaleza. Bom tê-la aqui. Dona Elci. Nós temos também o Joabe, a Isabel, que está no berçário com o filhinho Henrique, né? E a dona Bernadette, que é mãe do Joabe, que está aqui com a gente também. Eles são de Recife. O Joabe, a Isabel e o Henrique estão vindo de mudança para Fortaleza. São lá da primeira igreja presbiteriana do Recife. E estão vindo aqui nos visitar agora pela manhã. São conhecidos da irmã Tessia, do presbítero Marcos. E é um prazer tê-los aqui em nosso meio, viu? Sintam-se bem-vindos aqui entre nós. Deus os abençoe. Podem assentar. Eles vieram a trabalho e vão morar por aqui. Ah, é. Já estão falando aqui se vem junto com a carta de transferência. Já. Essa é a forma acolhedora do Cambeba, bem suave, falar que vocês são bem-vindos. Temos mais visitantes de primeira vez. Tem aqui um casal conosco, que é o Júnior e a Janice. Eles já têm vindo às reuniões de oração, já vieram em outro momento, vieram no culto à noite também. Mas eu gostaria que eles ficassem em pé, para que a igreja os visse. Eles moram aqui perto. Sejam bem-vindos, viu, meus irmãos? Também. São esses queridos que eu tenho os nomes aqui. Mais alguém nos visita por primeira vez que eu não chamei o nome? Pode fazer um sinal com a sua mão. Não, né? Tá bom. Temos aniversariantes essa semana. Hoje é aniversário da Vitória. Vou pedir que a Vitória venha aqui à frente. Ela é tímida, mas eu acho que se o papai trouxer, ela consegue. Até com o papai está difícil ali. Mas vamos tentar. Até porque muitas pessoas perguntam, né? Quem é a Vitória e quem é a Serena, das irmãs? Que elas são parecidas, brincam sempre juntas. Aí é bom a Vitória aqui na frente, para que a gente possa identificá-la. Ela é bem, bem tímida. No dia 28 é aniversário da Elizabeth. Acho que é a Beth da Mocidade, né? Que é da Igreja Presbiteriana de Aquiraz, mas sempre está aqui com a gente. Do Eusébio, da Igreja Presbiteriana do Eusébio. Isso. No dia 28, o Paulo Vitor de Moraes Nogueira, o Paulinho. Paulinho, estava olhando umas fotos da nossa igreja de uns 2 anos atrás. Olha aí, o Paulinho já é pré-adolescente. Já é um rapaz, já. Temos também, no dia 29, a Sara Lucena Bezerra, a jovem. E no dia 1º, Elias Lima Batalha. O Elias está aqui todos os domingos pela manhã, mas hoje eu não o vi. Ele está sempre por aqui. É o filho da Raquel, da classe da Nancy, do tio Euder e da tia Ive. É uma criança. Que bênção poder celebrar mais um aniversário na presença do Senhor. Eu não tenho registro de mais aniversariantes e nem de aniversário de casamento. Mas se você que está aqui conosco agora pela manhã faz aniversário essa semana ou aniversário de casamento, eu gostaria que você pudesse vir aqui também à frente para que nós pudéssemos orar por você. Vamos agradecer ao Senhor, então. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa, com alegria, louvando ao teu nome, ouvindo da tua palavra. Que bênção e que privilégio, Senhor, podermos estar aqui, Senhor. E nesse momento, gostaríamos, ó Pai, de como corpo de Cristo, também nos alegrar com esses queridos irmãos que fazem aniversário durante essa semana. Muito obrigado, porque nós sabemos, ó Pai, que como a tua palavra diz, tu não nos deixas um minuto sequer, Senhor. E sabemos que é assim também com esses irmãos.
Ó Deus, muito obrigado pela vida da pequena Vitória. Abençoa, Pai, essa pequena, que a tua palavra plantada no coraçãozinho dela, Senhor, cada dia por seus pais e aqui na tua casa, na escola bíblica e no culto, possa germinar, Senhor, e possa trazê-la, Senhor, à salvação através do poder do teu Santo Espírito. Ó Deus, nós te pedimos. Ó Deus, abençoa, dá a ela alegria, desenvoltura física, Senhor, e também graça, nós te pedimos, bem como a seus pais, para criá-la, ó Pai, no caminho do Senhor. Ó Deus, muito obrigado também, Senhor, pela vida da Sara. Abençoa, ó Pai, no seu dia a dia, nos seus estudos, ó Pai, no seu lar, com seus amigos, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que tu tens preparado para ela um caminho, Senhor, que será digno de uma serva tua que anda nos teus caminhos. E assim pedimos que tu guardes também o coração da Sara, nesse momento de juventude, Senhor, com tantas influências que temos visto, Senhor, por aí nas universidades, nas pessoas da mesma idade, que tu conserves, ó Pai, a tua serva fiel. Nós te pedimos. Ó Deus, também, Senhor, abençoa o pequeno Elias e a sua mãe Raquel, Senhor, dá a ele tranquilidade, Senhor, paz, que o coraçãozinho dele possa aprender, Senhor, das verdades que ele tem ouvido, que ele possa compreender sobre ti, sobre o teu reino, sobre a vida dele, e vir a proclamar o Senhor como o único salvador da vida dele. Essa é a nossa oração, Pai. Dá a ele saúde e graça, Senhor. Ó Deus, também, muito obrigado pela vida do Paulinho, que tem estado conosco aqui também há tantos anos, ó Deus, e cresceu aqui na tua casa, ouvindo as tuas palavras, ó Pai, na casa dele também. Ó Pai, coloca no coração dele alegria, Senhor, paz, tranquilidade, confiança no Senhor. E a cada dia mais, ó Pai, ele venha a querer ser um servo teu e continue aqui, ó Pai, conosco, nós te pedimos. Ó Deus, dá a ele também saúde, Senhor. E muito obrigado, Senhor, pela vida também da Beth. Abençoa, Pai, na sua igreja, no serviço do Senhor, nos trabalhos que ela realiza, na sua faculdade. Nós te agradecemos também pela vida dela, Senhor. Em nome de Cristo, ó Pai, por quem temos um amor, Senhor, imenso, ó Pai, e a quem devemos toda a honra e toda a glória. Nós te agradecemos. Amém. Temos aviso, bem rápido. Bom dia, irmãos. Chegou o dia do chá da Sofia, né? Então, é um último convite para que a gente possa se fazer presente juntos com o Paulo, a Dorothy, o Vitor e o Miguel. Quando acabar a EBD, não vamos nos dispersar, vamos ali para a área perto ao bebedouro, para a gente poder participar com eles de um momento especial e breve que vamos ter. E lá também vocês vão encontrar um lugar para depositar as fraldas, certo? Bom dia do Senhor para todos. Mais algum aviso? O PH tem um aviso, não é isso, PH? Beto? Quinta-feira, feijoada, né, do PLCE. Aqueles que ainda não fizeram sua inscrição, procurem aqui o nosso irmão Beto, o Pablo, o diácono Paulo Júnior, agora é diácono Paulo Júnior, certo? Todos os homens e suas famílias, não é somente para os homens. Vai ter feijoada, futebol, piscina, conversas, uma mensagem, algo específico como uma oficina para o PH. Aqueles que podem, é um feriado, quinta-feira, dia 30, a taxa é R$20, tá bom? Maiores detalhes, procure esses homens que... Vai ser às 8 horas da manhã, no sítio Euni Cortez. É o acampamento da Igreja da Aldeota. Fica aqui pertinho, a 15 minutos daqui. Qualquer dificuldade,
nosso presidente do PH, Alberto, presidente da Federação, Pablo, diácono Paulo Júnior, Castro também, enfim. Presbítero? Irmãos, bom dia. Para usar uma expressão que o pastor tem usado constantemente aqui, nós estamos vivendo como quem sonha. O Senhor nos deu o terreno para a nossa igreja, estamos caminhando, o conselho está se reunindo aí algumas vezes por semana. E agora, essa semana, assinamos o contrato de aluguel da congregação. Então, já saímos do estamos ainda não é? Vamos arrumar lá a casa, estamos saindo do coworking e indo no espaço. O espaço é a coisa mais linda do mundo, irmãos. É Cambeba 2. Depois leiam lá no informativo um texto que eu botei sobre isso. E é na beirinha da CE, é um lugar muito legal. Lá tem o endereço também. E vai ser, eu creio que Deus está nos abençoando muito para logo, logo plantarmos ali a igreja presbiteriana, filha da nossa igreja. Então, continue orando, visite lá a igreja. Aliás, você vai visitar, porque nós vamos trabalhar lá limpando aquela área e você vai limpar com a gente, tá bom? Deus abençoe. Obrigado pelas orações. Aos irmãos que frequentam a congregação, hoje ainda é no coworking, tá certo? Normal. Pastor? Irmãos, nós temos orado pelo Rio Grande do Sul e a gente colocou na quarta-feira que o Conselho da Igreja resolveu levantar uma oferta entre os membros para encaminharmos lá para o Rio Grande do Sul. Essa oferta vai ser encaminhada diretamente para a Igreja Presbiteriana de Canoas, que é a região metropolitana de Porto Alegre, porque é a igreja que está centralizando, oficialmente pelo Conselho de Ação Social da IPB, as ofertas para as igrejas lá no Rio Grande do Sul. Mas esses valores não são apenas para os membros das igrejas. O que é que tem ocorrido lá? A Igreja Presbiteriana de Canoas, como está centralizando, tem recebido caminhões, carretas carregadas de mantimentos e doações e ofertas financeiras, e eles estão, além de distribuir, de estarem distribuindo para outras igrejas, estão distribuindo também para outros centros, mesmo que não sejam cristãos, para escolas e outros locais que estão sendo pontos, porque eles têm, de fato, recebido uma grande quantidade e têm sido meio de bênção ali no Sul, certo? Então, nós, como conselho, decidimos levantar esta oferta, e aí nós indicamos que para você fazer essa oferta, faça na conta da nossa igreja, mas ponha 21 centavos para marcar, para que o tesoureiro entenda, olha, se tem 21 centavos, então é destinado ao Rio Grande do Sul. Se você quer doar R$20, R$20 e 21 centavos. Faça dessa forma para identificar a oferta, certo? Eu vou colocar aqui algumas imagens, mas eu até falei com eles que são imagens, não tirem foto, porque são imagens da situação lá em Canoas. Esta, por exemplo, é o telhado da casa de um diácono. A próxima também de outro diácono, lá no Rio Grande do Sul. E essas outras eu não vou indicar, mas só digo, a situação quando as águas baixam de uma casa, como fica. Parece uma casa velha, mas era uma casa toda arrumada. E nada presta. A descrição que temos é de que nem até as paredes você tem que refazer, porque acaba tudo. Foi nos relatado também pela esposa do reverendo Daniel que 65 membros da Igreja Presbiteriana de Canoas estão desalojados. Só de uma igreja. Imaginem a situação. 65 membros da igreja estão desalojados. E ela relatando dos dias difíceis, porque acorda cedo e dorme tarde, todos os dias aí, há quase 30 dias. Acorda cedo e dorme tarde nesse mutirão de ajudar famílias, e não tem data para acabar, porque quando baixarem as águas, pensem o trabalho que vai ser para conseguir agora remobiliar todas essas casas, algumas reconstruir, outras provavelmente derrubar e refazer, fora a questão emocional e tudo que eles têm vivido esses dias.
Então, esse é um mínimo que a gente poderia fazer, era levantar uma oferta para tentar ajudá-los de alguma forma. Então, a gente, como conselho, decidiu abrir essa possibilidade da igreja participar desta obra lá no Rio Grande do Sul, através dessa oferta que vai ser destinada diretamente para a conta da Igreja Presbiteriana de Canoas. Tá bom? Então, não se esqueçam de orar por estes irmãos e por estes outros, e pela oportunidade que muitos ali estão tendo de ouvir a pregação. Como? Se você acompanha o Instagram da Igreja Presbiteriana de Canoas, você vai ver que, às vezes, eles fazem o culto e, após o culto, distribuem as doações. Então, tem muitos ali que nunca ouviram do Evangelho, ou por dureza de coração, ou por sua vida, de fato, longe do Senhor e em rotinas difíceis, e aí Deus faz assim, você vai ali agora ouvir uma pregação. Você precisa ouvir esta pregação. E tem muitos que estão sendo alvos da pregação da palavra por meio destas doações. Então, o aviso é esse, que Deus nos abençoe. Acredito que os avisos foram esses, então, crianças, venham para cá, devagar. Chamar o presbítero César, possa vir até aqui, a orar por essas crianças. Crianças, vamos orar, né? Vamos fechar os olhinhos. Oremos, irmãos. Santíssimo, eterno Deus, louvado seja o teu bendito nome, Senhor. Queremos nesse momento, nesse instante, quando nos reunimos aqui na tua santa casa para estudar da tua palavra, que o Senhor, Pai Santo, abra o nosso entendimento das crianças. A tua palavra nos exorta, Pai, que desde cedo devemos ensiná-las o caminho que devem andar, para que mais tarde não se desvie, Senhor. Implante, Senhor, no entendimento de cada um, Senhor, essa percepção, que possa assimilar, Pai, todo o aprendizado. E não somente assimilar, mas também praticar, ter uma vida santa, conforme o Senhor requer na tua palavra. Tendo o nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo. Ó Deus, possamos, dessa forma, estarmos buscando a centralidade da tua vontade, exalando assim um bom perfume de Cristo em nossas vidas. Te oramos assim em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos para as salas. Daqui a 5 minutinhos o pastor Timóteo vai iniciar a classe aqui dos adultos. 5 minutinhos aí para tomar uma água, ir ao banheiro.
Um minutinho, irmãos, e já iniciamos, viu? Vamos abrir a Escritura, irmãos, em Gênesis 41. Gênesis 41, dos versículos 48 e 49. Gênesis 41, versículos 48 e 49. Diz assim a palavra do Senhor. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos exorta, nos edifica. E pedimos, Pai, que neste momento em que estudamos princípios da Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos ajude, Pai, a administrar aquilo que o Senhor põe em nossas mãos da melhor maneira possível, para a glória do Teu nome, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos falando, vou falar só sobre o grande tema, nós estamos falando sobre mordomia cristã, que é a ideia de que nós não temos nada de nós mesmos, nós não possuímos nada neste mundo, mas tudo pertence ao Senhor. E nós, como mordomos do Senhor, cuidamos daquilo que pertence a Ele. E quando cuidamos de algo que não é nosso, nós cuidamos de acordo com os princípios estabelecidos pelo dono de todas as coisas e para o louvor e bem daquele que é o dono, que é o nosso Deus. E aí nós falamos sobre o princípio os 3 princípios que João Calvino resgata na Reforma de vocação, frugalidade e poupança. Como a Escritura enxerga estes termos, como a Escritura fala sobre estes termos, e é o que Calvino vai fazer, mostrando que isso deveria nortear as nossas relações econômicas e como nós nos portamos com o próximo em relação ao dinheiro, aos bens e a tudo que o Senhor põe em nossas mãos. E aí falamos um pouco, ressignificando o que a Escritura fala sobre vocação, e mostrando que Deus deu a todos vocações. Algumas pessoas pensam que vocação é apenas uma aspiração interior ou aquilo que eu sei fazer de melhor. Não é somente isso. O que a Escritura vai colocar é que nós temos, sim, ferramentas em nossas mãos dadas pelo Senhor, mas nós temos também circunstâncias que o Senhor nos põe a fazer e tudo que o Senhor nos dá, nessas circunstâncias, nós devemos fazer da melhor forma, porque não trabalhamos para homens, mas fazemos para a glória do Senhor. E aí nós demos um exemplo, por isso que Paulo fala que o escravo deveria trabalhar para o seu Senhor como se fosse para Deus. Ah, mas a aspiração dele era ser músico. Tá bom. Mas a circunstância toda dada a ele não o permitia ser. O que é que ele faz? Faz o que Deus colocou em suas mãos da melhor forma para a glória do Senhor. Porque nós não trabalhamos para homens. Deus tem propósitos em tudo. E aí falamos um pouco sobre... Eu vou só passar bem rápido mesmo. Sobre como Calvino fala que o trabalho
Não existe trabalho insignificante, nojento, repudioso aos olhos do Senhor. Se é um trabalho justo, todo trabalho é respeitado e importante aos olhos do Senhor. Então, falamos sobre vocação, nós não vamos voltar o princípio. Você pode ver também no YouTube da igreja, tem as aulas que falamos sobre vocação. Depois falamos sobre frugalidade, que tem a ideia de vida simples. Não quer dizer que você não pode ter nada novo, não é voto de pobreza. O ponto é, viva não com o coração em ostentar. É o oposto da ostentação, de você viver apenas para manifestar uma imagem que não existe, com o dinheiro que você não tem, e etc. Os irmãos entendem perfeitamente. E aí, Calvino vai estruturar sobre a frugalidade com algumas perguntas. Ele fala: como se deve fazer uso da presente vida e dos seus recursos? O que é que eu faço, então, com o dinheiro que eu tenho em minhas mãos? Com tudo que eu tenho? E aí ele vai falar, resumidamente, sem pobreza extrema, do tipo: eu tenho até dinheiro, mas eu tenho que viver vida de pobre mesmo, franciscano, aquele negócio assim, exacerbado, sem uso devido daquilo que é bênção da parte de Deus. Mas, ao mesmo tempo, sem contenção. Mês que vem eu tenho dinheiro, mês eu vou gastar tudo, e ser um gastão. Calvino fala também que você deve olhar a necessidade que você tem daquilo que você faz no uso do dinheiro e o deleite que proporciona. Não é pecado você se deleitar em coisas lícitas e boas que a riqueza às vezes proporciona. Não é pecado. Isso, no tempo da Reforma, era uma coisa sem precedentes, porque havia uma pregação, entre aspas, de vida de pobreza como santidade e a riqueza como sinônimo de pecado enfim. Terceiro aspecto que ele fala: a glória de Deus. Tudo que como você usa o dinheiro deve ser para a glória de Deus. E o quarto ele fala: observando regras do viver condigno. E aí a perspectiva celestial. No uso do dinheiro, no uso do que você tem, não perca de vista a vida eterna. Não perca de vista que a sua vida, que é de fato passageira. Então, a segunda, humildade. A terceira, a mordomia, tudo pertence ao Senhor, nós já mencionamos. E a quarta, a vocação. Não perca de vista que você tem uma vocação. E essa aí abre também um leque para quando falarmos sobre aposentadoria, que é mais à frente. E aí, agora a gente vem falar um pouquinho sobre o terceiro pilar: vocação, frugalidade e poupança. Esse terceiro parece estranho. A Bíblia fala sobre poupança? Vocês lembram da Bíblia falando sobre poupança? Alguém lembra? Textos falando sobre poupança? Parábola dos talentos. José do Egito, que lemos agora. Vou dar uma dica: o primeiro texto que lemos quando falamos sobre vocação fala sobre poupança. Alguém lembra qual foi o primeiro texto dessa série de estudos? Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então, eu vou ter uma sobra aí, para que tenha com que acudir o necessitado. O texto de Provérbios 10, 5, fala que o que ajunta no verão é filho sábio. Opa, poupança. Poupança é sinônimo de sabedoria. Pastor, mas não sobra nada. É possível que isso aconteça. É possível que você esteja desempregado. É possível que você ganhe pouco, que seja difícil até colocar o pão na mesa. Mas poupança é sinônimo de sabedoria.
Não esqueça a luz acesa. Coisas simples, pequenas. Mas o que a gente quer colocar é que o que a gente precisa ter de pressuposto aqui é: eu tenho uma vocação dada pelo Senhor. Eu preciso desenvolver essa vocação. Vou trabalhar, vou desenvolver aquilo que Deus me põe às mãos. Ok. Não vou esbanjar, não vou desperdiçar dinheiro. Você junta as duas coisas, vai sobrar. É pouquinho. É só o da aposentadoria. O livro que eu tenho citado, Pensamento Econômico e Social de Calvino, do André Biela, ele fala assim, que é observado um certo estilo de conforto puritano que, aí ele diz assim, mercê da eliminação de tudo que é comodidade supérflua, luxo ostentoso, adorno inútil, suntuosidade pomposa, penduricalho lantejolado, conduz à sóbria elegância e simplicidade prática, traço distintivo de muito interior protestante. Ele está falando o seguinte, que na vida do crente, do protestante, era observado o quê? Que ele não vivia esbanjando com o dinheiro que tem. Mas a vida simples era traço distintivo de um protestante. Certo? Aí ele continua. Daí não se pode melhor definir, entre aspas, o espírito capitalista, que por esta tendência de produzir muito e consumir pouco, formação de capital mediante poupança compulsória, é o que ele fala, leva forçosamente ao acúmulo de capital. Ele faz assim, o resumo é, se você gasta menos do que ganha, automaticamente você vai ter acúmulo de dinheiro. É óbvio. Se você aprender a gastar menos do que recebe, e uma das formas é cuidado com ostentação, luxo desnecessário, cuidado. É só rico que tem esse perigo? Deixa eu dar exemplo sem dar nomes. Você já deve ter visto notícias de muitos jogadores de futebol que hoje vivem de favor de outros jogadores. Você olha assim, não é possível. Ganhou milhões e milhões e milhões, aí você ouve uma reportagem, fulano está devendo a pensão alimentícia. Rapaz, fulano, quando ele foi transferido para tal time, foi milhões, gastou mais do que tinha. Mas é só rico que tem essa tentação? É só rico, irmãos? Pobre também peca assim? Mesmo jeito. Aí vem... algumas propagandas têm o objetivo de fazer com que você gaste o que não tem. Engana com as parcelas minúsculas e você não consegue se atentar a juros, não consegue se atentar ao acúmulo de outras parcelas menores, e cartão de crédito virou uma bola de neve até para crentes, que deveriam ter um pouco de noção sobre isso. E a Escritura dá exemplos. O que ajunta no verão é sábio. Guarde isso. O que ajunta no verão é sábio. Eu trouxe o texto de José. Ajuntou o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e guardou nas cidades. Versículo 49. Assim ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. A grande questão que nós queremos destacar é, tá bom, alguém aqui tem dúvida que poupança é algo que a Escritura mostra como expressão de sabedoria? Não, né?
Juntar dinheiro não é coisa errada, não. Trouxemos esses exemplos. Mas o ponto é, o que fazer com esse dinheiro? Porque também tem uma parábola, os irmãos lembram de alguém que junta em celeiros? Olha, eu tenho José que ajunta em celeiros com sabedoria, mas eu tenho uma parábola que fala de alguém que ajunta em celeiros sem sabedoria. Por quê? Alguém lembra qual o problema, um dos problemas levantados naquela parábola? Fala assim, esta noite pedirão a tua alma. E o que tem? Para quem? Para quem será? Opa, então há um grande problema em ajuntar para si. Há um grande problema em ajuntar sem propósito, pela idolatria do ajuntar. Você já teve uma... hoje tem, você vai nos bancos, nos aplicativos de banco, aí tem um que é caixinha. Você cria uma caixinha com os seus sonhos. Em outro fala assim, seus projetos. Cada banco dá um nome para isso. Você pode abrir 10 poupanças digitais assim para botar um em cada nome e fazer. E às vezes você é tentado a juntar assim, para nada, estou ajuntando por ajuntar. Não sei ainda para que não. Uma hora vai surgir um projeto. Esse é o problema. É porque a Escritura vai trazer pelo menos duas grandes vertentes que andam juntas, são inseparáveis, para as quais nós devemos destinar a poupança. A primeira delas tem relação com prudência mesmo. Precaução. Proventos. Eu preciso guardar isso aqui com prudência. Pode ser que amanhã eu fique doente, tem o verão que vai chegar, não tem chuva, tem seca, crise à porta e, olha, eu preciso fazer uma cirurgia e eu não sei o que vai acontecer após a cirurgia, então eu preciso guardar esse dinheiro aqui, etc. Tudo isso é aposentadoria. Mais à frente eu vou dar uma palavra sobre isso. E já adiantando, a outra é ação social. Prudência e ação social. Não é uma ou a outra. Não é outra ou a uma. As duas juntas em todo o tempo. Quando a Escritura fala, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Esta é uma expressão interessante. Eu mencionei bem por en passant quando falei, bem por alto, quando falei sobre vocação. Mas ela é muito importante para dizer que trabalho braçal é digno e é bom. Não, lembra que falei daquela divisão de trabalho intelectual, trabalho contemplativo. Só padres, monges, freiras, filósofos quem são trabalhos sublimes e espirituais. O restante é braçal, no máximo neutro. Não, todos os trabalhos, sejam intelectuais, sejam braçais, são dignos e justos e bons diante do Senhor. Eu falei justo, mas sendo eles justos, certo? Mas não é pecado você... Aí voltando, não é pecado você, com o fruto do que você trabalhou, você se precaver, por exemplo, para aposentadoria. Não é pecado pagar uma aposentadoria ou ajuntar. Não tem um pecado em si. O pecado está na questão da idolatria da aposentadoria. Você tem muito crente que põe o coração... Eu não vou nem falar dos descrentes, irmãos. Que parece que o alvo da vida é a aposentadoria. Mostre-me na Bíblia, onde que o crente deve parar de trabalhar. Com que idade o crente deve parar de trabalhar? Não tem. É até cessarem as forças. E você está almejando parar de trabalhar, parar de desenvolver a criação que Deus te mandou desenvolver. Alguns sonhos de aposentadoria são pecaminosos.
Observe, a aposentadoria, eu não estou fazendo um apanhado em todos os aspectos sobre a aposentadoria. Eu estou falando só um dos aspectos dela, mas ela deveria ser para completar aquilo que te falta quando as tuas forças começarem a faltar. Não para te fazer agora, ó, eu quero trabalhar. Aí vem outra ideia. Eu quero trabalhar para que o dinheiro trabalhe para mim. Aí eu não preciso fazer mais nada. Você é a imagem de Deus. E a Escritura diz, o Senhor Jesus disse que o meu Pai trabalha até o dia de hoje. Nem Deus parou de trabalhar. E você, como imagem de Deus, quer parar de trabalhar. Sabe qual é o resultado disso, irmãos? Resultados são idosos depressivos, crise de meia-idade, não sabe o que mais fazer da vida. Converse com um aposentado no primeiro ano. Eita, agora eu não queria nem mais aquela sala de aula, professor, então é terrível, né? Oh, não aguentava ver mais cara de menino, cara de aluno. Dá 1 ano, 2 anos, daí a pouco começa aquele não fazer nada, sem sentido. Os filhos fazendo sua vida, trabalhando, não tem tempo nem para te ligar, e você naquele oco de casa com sua esposa, quando é viúvo ou viúva, pior ainda, sozinho. Por quê? Porque almejou a aposentadoria, parar de trabalhar, de exercer a sua vocação para a glória do Senhor. Observe, não é que é pecado você aposentar e aquele emprego, pronto, olha, aposentei, foi compulsório, esse trabalho não permite que o aposentado continue, tá bom, vai procurar outra ocupação, vai desenvolver os seus talentos e dons, trabalhar, produzir, desenvolver a criação, desenvolva. Não almeje a aposentadoria, perceba, é para a glória de Deus que você trabalha e é para o bem da sua mente. Pegue pessoas que pararam, que aposentaram. Quantas pessoas... Vou dar um exemplo que eu tenho casos próximos, inclusive. Eu tenho um caso familiar de Alzheimer. É óbvio que o Alzheimer avança mais quando você é desocupado. Ele avança mais rápido. E você está querendo o quê? Ficar desocupado, aposentar. Aposentadoria devia ser só uma... Perceba, ele devia ser um alvo de previsão de complemento à medida em que as minhas forças para produzir o que eu produzo hoje vão diminuindo. Não, ele vai trabalhar para mim, eu não vou fazer mais nada. Isso não condiz com o princípio de vocação da Escritura. E isso vai fazer... O que vai acontecer é que, quando você chegar na aposentadoria, você vai perceber que a aposentadoria não dá para nada, nem para os remédios, muito menos para ajudar o próximo. E tem eu acho que a gente pode até se enquadrar nisso. Não sei se o senhor falou em nas outras aulas passadas, mas às vezes a gente tem a pessoa que está na faculdade, nem bem saiu, e ela já está almejando, não, eu quero fazer um concurso, porque aí eu vou ficar seguro e já estou garantido a minha vida. Então, ali ele já está se podando o futuro dele, essa questão de criação, de desenvolver. O lance dele é ficar só no beabá e garantiu cumprir os anos, descansar o resto da vida. E assim, ele quer trabalhar menos. Às vezes o concurso que ele quer não é porque eu só trabalho 6 horas por dia. Tem um concurso ali que é um turno só. Pronto, estou tranquilo, posso só curtir a vida. Só. E não percebe que Deus nos criou e deu a ordem de desenvolver a criação, de trabalhar. E essa ordem não é simplesmente de um tirano, agora você vai ter que... Não, foi antes da queda, antes de haver pecado, foi bênção, vai desenvolver, é para o teu bem. E é para a glória do Senhor. Então, pensar em trabalhar menos para curtir a vida e não desenvolver aquilo que Deus põe em tuas mãos, é não entender o que o mandato cultural lá estabelecido na criação colocou, como Deus colocou esse mandato nas mãos do homem. Assim.
parábola das 10 virgens me chama a atenção, porque ali eles tinham precaução, exatamente. Precaução. Sim, exato. Prudência, sabedoria, precaução, tudo isso aí, exatamente. Faz parte da vida em um mundo caído, principalmente. Você precisa ser precavido. Isso aí, a Escritura não condena você ter poupança. Pelo contrário, ela mostra como expressão de pessoas sábias. E aí, vem a segunda vertente, que está totalmente ligada, que é a da ação social, do acudir ao necessitado, que eu uso o termo acudir ao necessitado, lembrando do texto de Efésios 4, 28. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu já mencionei isso e, repito, um dos objetivos do seu salário mensal, estabelecido por Deus, é ajudar o próximo. É um dos objetivos. E se você não faz isso mensalmente, você está furtando, porque é o contrário. Aquele que furtava, não furte mais. Ao contrário do furto, um dos aspectos é acuda ao necessitado. Todos os meses. Recebeu o seu salário? Separe dinheiro para ajudar o próximo. O reverendo Ermstein, ele tem um artigo chamado A Reforma e o Trabalho. Tá? Na internet, se você pesquisar, você encontra. Ele diz assim: aqueles que têm riqueza, seja por herança ou por conquista de sua própria indústria e labor, devem lembrar-se de que o excedente não deve ser usado para intemperança, luxúria, mas para aliviar as necessidades dos irmãos. Ele continua: assim como o maná, que era acumulado como excesso de ganância ou falta de fé. Lembram disso? Gananciosos ou pessoas sem fé faziam o que com o maná? Deus falava: não, é só na sexta que você pega para o sábado. Amanhã eu vou te dar o pão. Eles iam lá e pegavam e enchiam de bicho. Era um ensino. Hoje não tem mais maná caindo, mas o ensino fica. E aí ele diz: assim como o maná, que era acumulado como excesso de ganância ou falta de fé, ficava imediatamente putrificado, assim também não devemos alimentar dúvidas de que as riquezas que são acumuladas... Aí ele fala: as riquezas que são acumuladas à expensa de nossos irmãos, a despesa, a pobreza, ao prejuízo de nossos irmãos, são malditas e logo perecerão, e seu possuidor será arruinado juntamente com elas, de modo que não conseguimos imaginar que a forma de um rico crescer seja fazendo provisões para o futuro distante e defraudando os irmãos pobres daquela ajuda que a eles é devida. Oh, por que você é rico? Não, porque eu não ajudo o próximo. Se eu todo mês der um dinheiro para o próximo, eu não vou crescer? Isso, na verdade, mostra aquele louco que ajuntava em celeiros e o Senhor Jesus conta e fala: louco, essa noite pedirão a tua alma. Pensando só em si. Calvino, ele comentando no livro dos Salmos, ele diz assim, do Salmo 68, um trecho, ele fala: geralmente distribuímos as nossas atenções onde esperamos que não sejam elas retribuídas. É normal, até uma criança. Tem 3 crianças de colo aqui, aí você encosta em uma e uma faz assim, para você. Encosta em outra, a outra fica normal. E outra abre o sorriso, aí você quer encostar na que abre o sorriso, na que lhe retribui. Geralmente as nossas atenções nós esperamos que não sejam retribuídas. Damos preferência à posição e esplendor e desprezamos ou negligenciamos os pobres. Isso nosso coração é ávido por isso aí. Às vezes nós podemos ser tentados a puxar amizade só com pessoas ou da mesma classe, ou que têm os mesmos gostos. E às vezes nós não queremos encostar e
puxar amizade mesmo com alguém mais simples. Simples mesmo. Rapaz, eu fui... Você viu como é que ele come? Não, ele come com colher, todo assim. E nem sabe que às vezes não tem um garfo na casa dele. Ou cresceu daquele jeito, numa simplicidade. E coisas bobas nos distanciam. Mas esse é só o pano de fundo de falar diretamente o que nós fazemos com o dinheiro. Primeiro aspecto, em relação à ação social, doação. Aprenda a dar dinheiro. É estranho, né? Enquanto muitas igrejas falam para você, venham, tragam dinheiro, venham, deem dinheiro. Não, dê para os outros mesmo, para o mais necessitado. Aprenda a dar. Se você pode dar, dê. Tem um versículo que fala assim, dá quem te pede. Lembram disso? Segunda parte do versículo eu falo já. Dê a quem te pede. Se ele está precisando e você pode dar, não empreste não, irmão. Dê. Se você tiver condição, dê. Mas eu estava juntando esse dinheiro. Para quê? Não, é porque, sabe, a gente precisa juntar dinheiro. Não, irmão, aprenda a dar. Isso vai te ajudar, inclusive, a tratar egoísmo, a tratar avareza. Aprenda a dar. Mas não sei a quem dar. Você é inteligente, você vai achar. Conversa com o junta diaconócio. Aí, junta, tem alguém precisando de alguma coisa? Que eu posso ajudar? Tem. Diga quem foi, não. Toma aqui e sirva aí para quem estiver precisando. Esse mês aqui, Deus me abençoou, eu separei esse valor aqui. Pronto. Aprenda a dar. 1 Timóteo 6,18. Abra a escritura. 1 Timóteo 6,18. Eu vou ler do 17 a 19. Olha que... alguns vão dizer assim, pastor, isso é dos ricos, está falando dos ricos, vocês exortam os ricos. Eu não sou rico, pastor. Quando eu falo de riqueza, minha comparação é a seguinte: pegue seu guarda-roupa, teletransporte ele para o passado e leve para o guarda-roupa dos irmãos de José. Você é milionário. Houve uma disputa de briga porque um ganhou uma roupa colorida. José ganhou uma roupa colorida. Nós vivemos uma geração rica. A Escritura fala de um tempo de pobreza mesmo. E, veja, olha o que ele diz: exortam os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de quê? Boas obras. Olha aí, generosos em quê? Dar. E prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros. Que tesouros é esse? Ele está falando de... Não, está falando, olha... sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Tire o coração das riquezas e coloque o coração na verdadeira riqueza, que é a vida com o Senhor Jesus, vida eterna que nós temos. Efésios 4, 28, nós já lemos. Levítico 25, 25, ele fala assim: se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte de suas possessões, então virá seu resgatador, seu parente,
e resgatará o que seu irmão vendeu. Ah, meu cunhado, meu primo, meu sobrinho, ele que se vire. Interessante, né, essa lei. É óbvio que nós não algumas leis não temos como aplicar em nosso tempo, mas os princípios dela ficam. Recentemente eu ouvi o testemunho de uma família dizendo assim, olha, eu perguntei a uma família, e falei assim, vocês estão precisando de alguma coisa? E com muitos gastos mesmo. Não, olha, pastor, só de orações. E você se espanta, né? Uma família com muitos gastos falando, não, só precisamos de orações. Aí ele compartilhou assim, olha, a minha família e a família da minha esposa não tem tempo ruim para se unir e ajudar quem está precisando. Não está faltando nada. Tudo que precisamos até agora levantam, e sempre foi assim. Quando um irmão, um primo, um cunhado, mesmo que não seja da família, que seja alguém que casou com um parente nosso, teve algum prejuízo, a família toda se levanta e faz isso. É um princípio como deveria ser em toda a família, principalmente na nossa, nós que conhecemos a Escritura. Aí eu fico lá com a poupança parada, não está rendendo. Saquetel furado. Porque você está furtando de quem necessitava. Poupança equivocada. Mateus 5,42. Dá a quem te pedir, e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. É um versículo difícil, viu? Porque a vontade que dá às vezes é, opa, eita, rapaz, fulano está precisando e talvez ele vai me pedir alguma coisa. Aí, não vire as costas, não desvie o caminho, ouça a demanda. Busque sabedoria do Senhor. Se você pode, dê. E aí vem o aspecto que nós... o segundo aspecto que nós destacamos sobre a ação social. Empreste. Aprenda a emprestar. É óbvio que você não vai emprestar aquilo que você não pode. Daquilo que te é o pão da mesa, reparta o pão, mas cuidado, se você precisa urgente, cuidado ao emprestar. Para que você não seja o próximo a estar precisando de outro empréstimo. É óbvio que há sabedoria. É óbvio que tem aproveitadores. Isso aí a gente vai, até a volta do Senhor Jesus, vai haver gente aproveitadora querendo pedir empréstimo de um, empréstimo de outro, e vai fazendo a sua vida não gosta de trabalho, e enfim. Mas Calvino dizia que uma das marcas seguras do amor cristão, e inclusive sinal de fé, é empréstimo assistencial ou desinteressado. Guarde essa expressão. O que é isso? O empréstimo assistencial a pessoa está precisando e tem como te pagar. Empreste. Esqueça juros. Esqueça essa. Empreste. Você pode? Aliás, antes disso, você pode dar? Dê. Não, eu não posso dar. Então, empreste sem juros, sem precisar, sem precisar fazer o que os agiotas fazem. Esqueça isso. Empreste. Salmo 112, versículo 5 diz assim: ditoso o homem que se compadece e empresta. Ditoso o homem que se compadece e empresta. E o terceiro aspecto da ação social em relação ao dinheiro, a poupança que você tem, é empréstimo produtivo e juros. É pecado cobrar juros? É pecado cobrar juros? Não, biblicamente não é pecado cobrar juros. A Bíblia fala, por exemplo, que ao natural da tua terra, você não cobrava juros. Mas Calvino vai dizer que a parede de separação entre judeus e gentios foi quebrada. O que a Escritura sempre falou sobre os juros
foi ligado ao suborno, ligado à usura. Salmo 15 fala: o que não empresta o seu dinheiro com usura. Levítico 25 diz assim, a partir do 35: se teu irmão empobrecer e as suas forças decaíres, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele nem juro, nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás o teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus. A questão envolvida, meus irmãos, é usura. Agora veja, é possível que alguém queira crescer os seus negócios, e quando você olha os princípios da reforma sobre como você poderia ajudar alguém, você tinha a possibilidade de ajudar, de emprestar alguém que queira crescer. Não estou falando de alguém que está passando fome, alguém que não pode pagar. A esse você ou dá, se você não pode, você empresta sem esperar o lucro em cima daquilo. Empréstimo assistencial ou desinteressado. Mas aquele que quer crescer nos negócios, você pode de fato emprestar, e com juros. Observe, cuidado com essa palavra, porque juros parece coisa pecaminosa, mas não. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Esse é o princípio. Mas juros justos, e na reforma a ideia era não em cima do capital emprestado, mas em cima do lucro que aquele irmão possa ter naquele negócio, é lícito. Não que nós vemos hoje sendo cobrados no mercado, que de fato é muito exorbitante. Mas eu trago aqui ainda uma expressão que Calvino põe. Ele fala que a questão de empréstimos produtivos é que o irmão não necessita dele para a sobrevivência. Não é um ato de misericórdia que está em questão. É a expansão de negócios e bens, que, caso não dê certo, não traz problemas de miséria nem ao emprestador, nem a quem recebeu o empréstimo. Então, segundo Calvino, juros baixos e uma divisão da receita de expansão, conforme acordo pré-estabelecidos, são permitidos. E aí eu pego isso do André Bieler, que traz este aspecto. E aí eu trago ainda o que como Calvino encerra esse ponto, mas como eu encerro o pensamento de Calvino nesse ponto, ele diz assim, que a diretriz bíblica da vida verdadeira cristã é a renúncia pessoal e bem do próximo. Se você pegar em todos os aspectos, você vai perceber que o verdadeiro amor faz o quê? Renuncia em favor do outro. Porque normalmente nosso coração quer o quê? É o que é meu e o outro, se der, e olhe lá. E ele continua dizendo que o amor ao próximo deve ser sem barreiras nem limites, já que cada criatura humana se espelha, já que em cada criatura humana se espelha a imagem do nosso Senhor. E aí, em outra citação dele, de Calvino, no livro Verdadeira Vida Cristã, ele fala assim, que a imagem de Deus no nosso próximo é digna de dispormos a nós mesmos e todas as nossas posses a Ele. Vou repetir. A imagem de Deus que há no nosso semelhante é digna de que nós nos doemos em prol dele. Lembre do que o João fala na sua primeira carta, que o verdadeiro amor, Deus deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Eu me dou por ele e a imagem de Deus nele é digna de que eu doe todas as minhas posses. O que está por trás desse pensamento? Nosso irmão é criado à imagem de Deus. E se eu não penso na poupança,
para ajudar o meu irmão, eu estou furtando. Aí vai entrar vários pecados aí de avareza, que é idolatria, furto. Irmãos, nós precisamos rever o nosso uso do dinheiro. Nós não somos donos de nada. Deus é o dono de tudo. E se a gente não entender que somos meros mordomos do Senhor, nós vamos ser meramente religiosos como os fariseus, idólatras do dinheiro, idólatras da aposentadoria, da autoimagem, da luxúria, de tantos outros pecados. Na semana que vem eu vou concluir esse estudo sobre mordomia e falarei sobre o que a Escritura fala sobre dízimos e ofertas, e eu vou repetir essa citação mais literal, mas é ilegítimo você usufruir de bens sem entender quem é que nos dá os bens. É ilegítimo. Se você todo mês junta dinheiro e não ajuda o próximo, você está errado. O inverso também. Se todo mês você só ajuda o próximo e não junta, você também está sendo imprudente. Porque as duas coisas andam juntas. Prudência e ação social. O uso da poupança segundo a Escritura. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Alguma colocação? Do outro que fica na verdade, na vocação. Ele enterrou o talento lá e não desenvolveu a sua vocação, por exemplo. O que Deus deu as mãos para fazer, ele não fez. E eu não me recordo mesmo dos detalhes da parábola. Me lembre, por favor. Eu lembro que teve um que Deus deu 10 talentos, outro que deu menos, outro que deu menos, e o que deu menos, ele enterrou. Mas só que ele não roubou, ele não fez nada. Só enterrou. Exatamente. Sim, exatamente. Não fez nada. Não desenvolveu para a glória do Senhor. Porque era para ele ter desenvolvido aquele talento, ganhado mais talento, ajudado o próximo com os talentos, sendo prudente com os talentos, porque ele vai entregar ao Senhor. E Deus vai cobrar. Deus há de cobrar de cada um, conforme o uso do dinheiro. Isso, mas o que está por detrás ali é o princípio de que nós iremos prestar contas a Deus de tudo que Ele coloca em nossas mãos, seja de dinheiro, seja daquilo que eu desenvolvo para o Senhor. Voltando ainda ao assunto, pastor, sobre o empréstimo de forma, uma negociação amigável, pacífica. E esse que está emprestando, é importante também ele ter o sentimento de numa impossibilidade de pagamento, ele assumir o prejuízo. Isso aí é a questão da sabedoria. Ele entraria, seria uma mistura do empréstimo assistencial desinteressado para o outro empréstimo normal para crescimento do outro. Porque pode acontecer do outro não ter possibilidade de pagar. E aí você tem que ter sabedoria. Olha, ele está em situação difícil. Eu vou emprestar esse valor e é possível que ele não consiga pagar. Eu posso viver sem esse dinheiro tranquilamente? Posso. E se Deus te abençoa mais ainda, sabe o que tu faz? Dispensa aquilo. Meu irmão, fique em paz. Eu vi que você não tem como pagar e pode ficar em paz. Deus me abençoa aqui e você pode viver sua vida em paz. Aí você fica, não, um dia eu vou receber dele. Nem precisando do dinheiro. E a pessoa piorou sua situação. Então, a gente precisa ter o cuidado, pedir sabedoria a Deus mesmo, para gerir os recursos e saber como usar com sabedoria. Porque, às vezes, algumas doações... foi bom que me veio isso à mente. Algumas doações não são boas.
Algumas coisas você acaba dando de mão beijada, a pessoa se acostuma com aquilo. Ao invés de você dar recursos para ele correr atrás, você está dando assistencialismo e olha, eu tenho 38 anos, mas eu cresci na igreja e já vi de tudo. Assim, de pessoas que estão recebendo cesta básica na igreja há 20 anos, com mão de obra dentro de casa para trabalhar, e a igreja falha em não ajudá-los a se colocar no mercado e não instruir às vezes. E às vezes a pessoa se acomoda mesmo, vira uma vida tranquila, tá bom. Beto. Oi. Pastor, essa questão, vamos dizer assim, o ditado popular, que tem muito, vamos assim, não dê o peixe, ensine a pescar. Porque, vamos dizer assim, isso seria... Pronto, é isso mesmo. Às vezes, eu falei semana passada sobre isso, que a própria lei que falava da assistência aos pobres nos campos, você não poderia colher os frutos que caíam no chão, nem os cantos das terras. Para quê? Para que o pobre trabalhasse. Não tinha nada de mão beijada. Ele tinha que ir lá no campo, colher, trabalhar do suor do rosto. Obterás o sustento. Vai pescar, exatamente. Jesus poderia mandar os peixes ir para a borda, não poderia? Peixes, venham até a borda e fiquem aqui na praia que nós vamos colher vocês. Não, Jesus falou assim, vai, lança a rede, vai lá, vamos puxar, o barco quase ainda pique, vem, ajudem. Porque é bênção da parte de Deus. Não sei se vocês já ouviram isso, mas o trabalho, o suor do rosto está de fato mais ligado ao homem do que à mulher. Por quê? Porque foi o peso da mão de Deus para o homem. Para a mulher foi ligado à maternidade. E homens tendem, óbvio que isso não é uma... não existe exceção. Existe sim exceções, com certeza existem. Mas, normalmente, homens tendem a estágios de depressão mais fortes com desemprego do que mulheres. Por que está ligado isso? Porque lançar a rede, a vara da pesca, né, está ligado o sustento do lar está ligado ao homem, à masculinidade. Foi ordem de Deus e o peso da mão de Deus da queda sobre este aspecto cai de maneira mais pesada sobre o homem. Assim como os aspectos de ter filho. Algumas mulheres falam com propriedade assim. Ele fala assim porque não sabe o que é ter um filho. De fato, a gente nunca vai saber, homens. Mas as mulheres também nunca vão saber o que é o peso de manter o lar. Mas ela mantém o lar. Ela não sabe o peso da responsabilidade que recai sobre o homem. Recai sobre o homem. Deus, de fato, pesa a mão sobre o homem nesse aspecto. Então, é o que a Escritura nos diz, nós cremos e podemos vivenciar isso no nosso dia a dia. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te rendemos graças pela Tua palavra e nós te pedimos que o Senhor nos dê um coração sábio ao ajuntar daquilo que o Senhor põe em nossas mãos. Nós não queremos ser idólatras de poupança, de previdência, de aposentadoria, de bens. Nós queremos ser mordomos do Senhor, que cuidam daquilo que é teu. Nós queremos desenvolver a nossa vocação, sendo ela prazerosa aos nossos olhos ou não, mas nós queremos desenvolver ela dignamente para a glória do teu nome. Dá-nos a graça disso. Dá-nos a graça também de aprendermos a não sermos desperdiçadores do dinheiro que o Senhor põe em nossas mãos. Ajuda-nos, Pai, a desfrutar, sim, ó Pai, daquilo que o Senhor põe, das riquezas que o Senhor nos dá, ó Deus, mas sem desperdício, sem, ó Pai, fechar o coração para o necessitado. Nós queremos, Pai, servir ao Senhor e fazer tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Ajuda-nos nisso, Pai. Ajuda-nos a sermos prudentes para o dia
dia da seca, quando os dias difíceis chegam, dá-nos sabedoria e prudência no juntar, mas livra-nos da idolatria ao dinheiro, Senhor. Tem misericórdia de nós. É o que nós pedimos, Pai, sabedores que o Senhor é um Deus galardoador dos que te buscam, sabedores de que o Senhor é quem nos dá sabedoria, que nos dá mais do que necessitamos. É em nome de Cristo, aquele que é a nossa maior riqueza, que nós te pedimos. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Só lembrando, semana que vem, nós encerraremos esta série de estudos sobre mordomia, falando sobre dízimos e ofertas.
como será o futuro do nosso país. Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas. Alô, alô? Ei, som. Gente, vamos vir aqui para a região aqui do salão. Gostaria de chamar a Dora, tio Paulo e os meninos. E o pessoal que está aí na região do templo, venham prestigiar nossos irmãos. Todo mundo que está aí conversando, vai ser um momento rápido. É um momento de prestigiar a chegada da Sofia. Vamos festejar junto com eles. O Paulo também, o Miguel, o Vitor. Vamos lá. É uma família muito amada por todos nós. A vovó também está aqui, que coisa boa. Quem está na região do templo aí, nas áreas conversando, dá uma pausa, encosta aqui. Vamos vir para cá. Vai ser bem rápido. Vem papai Paulo. Isso. Vem, Miguelzinho, tá aqui já, o Vitor. Então, gente, nós estamos aqui com esse casal, com essa família querida, o Paulo e a Dorothy, nessa linda expectativa da chegada da Sofia, que vai vir embelezar ainda mais essa família, vai florir um pouquinho mais, né? E nós estamos muito contentes, nós como igreja, estamos felizes, porque a Sofia está chegando. Neste momento, eu vou passar agora para a Carol, que ela vai trazer uma bela reflexão, né, para vocês. E depois eu já peço que o Davi e a Ellen já fiquem a postos, para poder vir para cá. Bom dia, irmãos. É uma alegria poder celebrar junto com a Dorothy, o Paulo, o Vitor e o Miguel a proximidade da chegada da Sofia, que está vindo para florir, para colorir um mundo que é predominantemente azul. Então ela está vindo trazer cor, alegria. A Dorothy vai ganhar uma melhor amiga, uma companheira. O Paulo vai ganhar uma princesa para guiar, para chamegar. E os meninos uma irmã para proteger e para compartilhar a vida. Eu vou fazer aqui uma breve reflexão, vai ser bem rápido. E para isso eu vou ler o versículo que está no Salmo 144, versículo 12, que diz assim: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedra angular. Então, a palavra do Senhor traz várias comparações dos filhos, né? Os filhos são como flechas na mão do guerreiro, semente santa, brotos da oliveira, herança do Senhor. E aí, aproveitando que a gente está no meio dessas plantas com essas lindas flores, eu quero trazer esse aspecto dos filhos, como diz o salmista, como plantas viçosas. Quando a gente está na escola, a gente aprende aquelas partes básicas da planta, né? A gente fala de raiz, caule, folha, algumas têm frutos e flores. E aí, começando lá da raiz, né? A nossa oração é para que a Sofia e os nossos filhos tenham raízes